Bom dia. Pode ser, esperar um pouquinho, né, gente? Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Eu queria agradecer por mais esse dia na nossa vida, pedir ao Senhor que cuida, ama, tem misericórdia com todos nós, que o Senhor possa nos abençoar agora com o entendimento da Tua Palavra, para que a gente possa aplicar em nossas vidas. Cuida de todos nós, de todos que estiverem assistindo depois dessa aula, para que sejam abençoados e edificados pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Então, a gente começou semana passada com a introdução a Gálatas, hoje a gente vai começar o capítulo 1, vendo o capítulo 1 de Gálatas, e aí, cada semana, bom dia, cada semana a gente vê um capítulo, a minha expectativa é que daqui a mais 4 semanas a gente termina a carta aos Gálatas, tá? Então, lembrando só de o que eu falei semana passada, para que a gente compreenda a carta, só rapidamente entender o seguinte: quando você está assistindo um filme, você assistiu um filme e você vai contar o filme para alguém, a pessoa pergunta para você, mas sobre o que é o filme? Não é assim? Eu dá o título, pelo título às vezes você consegue imaginar o que é, mas algumas vezes, mesmo com o título, você pergunta sobre o que é o filme, para que você possa ver, entender melhor. Então, quando a gente fala de tema da carta, a gente entender sobre o que Paulo está escrevendo. E ele está escrevendo sobre o papel da lei. E quando a gente vê o papel da lei, é bom a gente entender que Paulo não está falando mal da lei. Paulo está colocando a lei no lugar certo. Então, o problema, muitas vezes, da nossa vida cristã é a gente pegar coisas certas e colocar coisas certas no lugar errado. E é o que estava acontecendo aqui. Eles estavam pegando uma coisa certa, que é a lei, que foi a lei que Deus deu, e colocando a lei no lugar errado, como sendo necessário cumprir a lei para poder chegar até Cristo. Tá? Então, se você fosse fazer uma aplicação prática na nossa vida, imagina todas as coisas que no coração você sabe que Deus quer que você faça. Isso é uma coisa certa. Então, se eu der o exemplo para você de coisas básicas, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, não mentir é uma coisa que a gente deve fazer. Mas quando eu coloco que se eu não parar de mentir, eu não vou para o céu, é uma coisa. Eu tenho o mentir, o deixar de mentir é algo que eu faço por amor a Cristo, por ter entendido o Evangelho, pela transformação. Mas não é uma condição para que eu vá para o céu. Outro exemplo muito falado hoje em dia é que existe um confronto, muitas vezes, pelo momento político até que a gente vive, com relação, por exemplo, ao homossexualismo. Em lugar nenhum da Bíblia está dito que uma pessoa vai para o céu por ser heterossexual. Essa não é uma condição para ser salva. Então, uma pessoa, por exemplo, ter atração por uma pessoa do mesmo sexo, por exemplo, não é uma condição que a afasta do céu. A condição para ir para o céu é ter Cristo como Senhor e Salvador. Lógico que uma pessoa que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo, que entendeu o Evangelho, entende que a prática da homossexualidade é algo que é contrário à vontade de Deus. E aí ela se transforma por isso. Mas é uma luta dela do dia a dia. Então, isso que a gente precisa entender, as coisas certas no lugar certo. Então, Paulo está tratando aqui que a lei não está errada, o problema é o uso dela. E para convencer as pessoas, ele usava o que a gente chama de retórica. Ele vai fazendo perguntas que levam as pessoas no seu discurso a terem convencidos do seu argumento. E existe um ponto que está aqui no capítulo 4, 12 a 18, que a gente viu semana passada, que é quando ele chega no ponto alto, no argumento maior que ele tem para fazer, para que as pessoas reflitam realmente sobre isso que a gente chama de clímax retórico. Então, entender qual é o tema e qual é o discurso nos ajuda muito. Então, o que ele está tratando aqui? Ele está tratando dos empecilhos para que Cristo seja formado em nós. Isso que a gente precisa entender. As coisas certas no lugar errado podem ser um empecilho para Cristo crescer na sua vida. E a gente precisa entender e viver o Evangelho para que Cristo possa crescer em nossas vidas, para que as pessoas possam cada vez mais enxergar Cristo sendo formado em nós. Algumas questões importantes sobre essa carta que eu preciso relembrar.
Primeiro, o que significa ser judeu? Porque a gente às vezes imagina que é o seguinte: Paulo era judeu e se converteu ao cristianismo. Não, judeu é uma questão cultural. Eles são judeus por uma questão cultural, não é uma religião. Se eu poderia dizer que, por exemplo, um fariseu, sim, fariseu é uma divisão religiosa dentre os judeus, mas o judeu é uma cultura. Então eles faziam muitas coisas e fazem muitas coisas por uma questão cultural. Então Paulo não está condenando isso, e ele não deixou de ser judeu, ele continuava sendo, mas ele entendeu a centralidade de Cristo, tá? E que não era o judaísmo, porque o judeu, eu sou o povo escolhido, e na verdade foi o povo escolhido para poder revelar a Deus. Foi o povo escolhido que, uma vez que eles falharam em revelar a Deus, para que Cristo viesse desse povo e nos reconectasse com Deus. Nesse sentido, sim, mas ele entendeu que o ser judeu não faria dele melhor do que ninguém sem Cristo. Outra coisa é que o tema da carta é justificação. Isso é uma coisa que, se você ver vídeo na internet, eles vão falar muito para você. O tema da carta aos Gálatas é justificação. O que é justificação? Justificação é algo que a gente vê, e a partir da reforma protestante, que a justificação é dada pela fé. Ser justificado pela fé não significa que, quando a gente crê em Jesus, a gente se torna uma pessoa justa. Quando a gente crê em Jesus, a gente é declarado justo. Então, justificação é uma declaração de Deus para mim e para vocês, que é o seguinte: você creu em Cristo, você está justo diante de Deus. O preço pelo seu pecado foi pago na cruz. Então você é declarado justo, mas você não é justo, porque nós sabemos que nós continuamos fazendo injustiças e continuamos tendendo para o mal. Mas mesmo com essa nossa tendência ao mal, nós fomos declarados justos diante de Deus pelo sacrifício que Cristo pagou na cruz. Então essa é uma definição de justificação, é ser declarado justo, é um decreto de Deus. Então eu, vocês, todos, Deus olha para você: não, você é declarado justo, você não tem culpa sobre você, porque Cristo já pagou pelo preço do seu pecado, e de agora em diante você é filho de Deus. Agora, existe um outro, então isso está na carta, porque veja, se Paulo está dizendo que a lei estava no lugar errado, é porque a lei não justifica ninguém ia conseguir ser declarado justo por cumprir a lei, mas Cristo fez aquilo que a lei não conseguiu fazer. Só que existe um outro tema envolvido aqui que a gente precisa compreender, que isso é muito importante, porque essa mentalidade da reforma está muito presa na memória, na mente de muita gente, e às vezes parece que a gente para nisso. O tema envolvido aqui é uma justificação ligada a isso que a reforma diz, mas ligado também a ser povo. A partir do momento que eu creio em Cristo, eu me torno povo de Deus, eu me torno filho de Deus. E isso é muito importante, porque isso diz respeito ao caminhar nosso. Se eu sou povo, eu tenho uma nova cidadania, eu tenho uma nova identidade, e eu tenho que andar segundo essa nova identidade. Então, não é simplesmente ser salvo. Creio em Jesus, estou salvo. Não, eu estou salvo para algum propósito. Eu estou salvo para ser transformado dia a dia, cada dia que Cristo ser formado em mim. Para que a gente não fique com a mentalidade diminuída a respeito disso. E o terceiro ponto é a questão de liberdade do medo. Existe um domínio do medo sobre muitas. Aqui, quando Paulo está tratando isso, ele está dizendo o seguinte: que fazer com que eles tivessem que voltar a cumprir a lei significava ser escravo do medo. Se eu não fizer isso, eu não estou em Cristo. Isso acontece muito hoje em dia. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo, então eu tenho aquele medo de perder minha salvação. Na verdade, o que nós como igreja cremos é que a salvação é algo que não se perde. Uma vez feito filho de Deus, você é filho de Deus para sempre. E vários textos tratam a respeito disso. E na medida em que você é filho de Deus, você continua pecando, mas o Espírito te leva ao arrependimento. E às vezes a pessoa vive escrava de um medo que, se de repente saiu ali, mentiu, um carro atropelou, pronto, está no inferno. Não é isso.
essa não é uma doutrina bíblica. Então essa não é uma doutrina da liberdade em Cristo. Porque às vezes a gente deixa de fazer a coisa errada pelo medo, e a gente não deve deixar de fazer a coisa errada pelo medo, a gente deve deixar de fazer a coisa errada por amor a Cristo. Esse é o verdadeiro coração cristão, é eu entender o sacrifício de Jesus, eu ser povo de Deus, eu querer andar de acordo com aquilo que Cristo tem para mim e dessa maneira refletir para o mundo quem Cristo é. A partir disso, vamos começar no texto. Se vocês precisarem me interromper, é só levantar a mão que eu paro e fazer a pergunta, tá? Então nós vamos começar hoje em Gálatas capítulo 1. Nós vamos ver o capítulo 1 inteiro hoje, se Deus quiser. Aqui, sim, quando eu projetei para vocês, veja que tem umas palavras que estão em negrito. Eu coloquei aqui na NVI, tá? Talvez se você tiver a ARA, por exemplo, sua versão tem algumas palavras um pouquinho diferentes. Essa primeira parte do capítulo, do versículo 1 ao versículo 5, é uma parte importante, que é a introdução da carta, é a saudação. Toda carta naquela época tinha uma saudação, e os modelos são mais ou menos parecidos, mas Paulo coloca algumas coisas diferentes, e tem algumas palavras aqui muito importantes. Ele diz, por exemplo, Paulo, apóstolo, é enviado. Enviado é uma palavra muito, muito importante aqui, pelo contexto que ele estava vivendo, e a gente vai ver daqui a pouco por quê. Não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, é enviado, não por meio, não da parte de homens, não de pessoa alguma, que o ressuscitou dos mortos. Aqui tem coisas muito significativas. Depois ele diz, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. As igrejas da Galácia, porque como a gente viu semana passada, essa carta não foi escrita por uma igreja só. Era um conjunto de cidades onde tinham igrejas, por isso que é a região da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa, uma outra palavra importante, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. E aí ele termina com: a quem seja a glória para todos sempre, amém. Aqui, essa frase final, a quem seja a glória para todos sempre, amém, é o que a gente chama de doxologia, adoração. A palavra doxa tem a ver com adoração, adoração a Deus. Então, a quem seja a glória para todos sempre, amém. Essa doxologia é estranho até da maneira como Paulo coloca às vezes, mas ela, primeiro que ela não aparece em todas as cartas, logo na introdução. Mas aqui, o que ele está querendo passar de mensagem para a gente é que a adoração é fruto daquilo que vem escrito antes. A verdadeira adoração é fruto daquilo que Deus fez por nós. Por isso que ele cita que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Quer dizer, a adoração é fruto disso, é fruto daquilo que Cristo fez por nós. Por isso que nós adoramos a Ele. Quando você olha então o versículo 1, naquilo que eu falei para vocês, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens. Se você olhar um pouco para baixo agora na sua Bíblia, no versículo 17, você vai ver quando ele está descrevendo a respeito da conversão dele, que nós vamos ver com um pouco mais de detalhe. Ele diz: tampouco subi a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei voltar a Damasco. Na verdade, o que estava acontecendo aqui na Galácia? Paulo plantou, pregou o evangelho, juntamente com Barnabé e os outros que estavam junto com ele. Quando eles saíram, pouco tempo depois, chegaram alguns judeus convertidos ao cristianismo e começaram a dizer: não, vocês ouviram o que Paulo pregou, o evangelho, mas vocês têm que seguir a lei. E chegaram alguns judeus no meio desse povo, trazendo para eles a necessidade que eles teriam de seguir a lei, senão Cristo não bastava. Resumindo, é isso que estava acontecendo. E esses homens, muitas vezes, o que se acredita é que eles, como eles tinham vindo talvez de Jerusalém, eles usavam como argumento o seguinte, que eles tinham sido enviados pela igreja de Jerusalém, enviados por Pedro, por Tiago, pelos outros que estavam lá, usando o nome de pessoas muitas vezes para defender aquilo que eles estavam ensinando. Então talvez até por isso Paulo tenha já no início da carta, digo que ele foi enviado não da parte de homens,
Então ele já está preparando para aquilo que ele vai dizer depois. Então esse é um ponto. Quando ele diz que foi enviado não da parte de homens, ele vai dizer, o que eu estou falando para vocês aqui não é coisa que algum homem me enviou, mas o próprio Cristo me enviou a dizer. O evangelho que eu preguei a vocês foi o próprio Cristo que me enviou. Por isso que ele diz, não da parte de homens, mas por meio de Jesus Cristo e Deus Pai. O Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. A palavra apóstolo, que é citada aqui no Novo Testamento, ele é ligado a uma pessoa que recebeu de Cristo uma missão especial. Alguns entendem que apóstolo é uma condição para ser apóstolo, era ter visto Cristo, era ter convivido com Cristo de alguma forma. Assim, os 12 que estavam em Jerusalém tinham convivido com Cristo, tinham sido discípulos dele, e Paulo teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, quando ele se converteu. Então, alguns defendem isso, que a palavra apóstolo está ligada com ver ou ter convivido com Cristo. Quando Paulo então diz que ele era um apóstolo enviado, ele de alguma forma está se equiparando aos que estavam em Jerusalém, aos 12 que estavam em Jerusalém. Eles foram enviados por Cristo? Sim, eu também. Então, é como se ele colocasse, aquilo que ele está ensinando não é menor do que aquilo que os 12 que viveram com Cristo estão ensinando em Jerusalém. O evangelho que vocês receberam de mim é o mesmo evangelho que eles estão pregando. Essa é a ideia que está aqui. E outra coisa interessante é que a palavra, no Antigo Testamento, existia uma palavra, eu não sei falar para vocês hebraico, tá? Mas essa palavra, se eu fosse ler no português, era saluah, S-A-L-U-A-H. É uma palavra no hebraico que quer dizer o delegado de um homem, que significa alguém que foi enviado para alguém que representa ele próprio. Então, se eu tivesse chegado aqui com enviado pelo prefeito, eu estaria falando alguma coisa para vocês. É como se o prefeito estivesse falando com vocês. Então, essa palavra do Antigo Testamento, ela foi traduzida para o grego da mesma palavra que a gente entende como apóstolo. Então, uma outra definição para apóstolo é alguém que fala como se aquele que te enviou estivesse falando. Quando Paulo diz então que ele é um apóstolo enviado, ele está dizendo, eu estou falando como se Cristo estivesse falando com vocês. Esse ensino que eu trouxe para vocês é como se Cristo estivesse ensinando para vocês. Dá uma olhadinha, por exemplo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Pois mesmo que eu tenha mergulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, então essa palavra autoridade que o Senhor nos deu seria a mesma coisa, estou falando em nome dele, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Então alguém que tem autoridade para falar em nome dele, isso é que está ligado. E aí ele diz que os de Jerusalém foram apóstolos antes dele, então ele está se colocando no mesmo nível que a palavra o evangelho que ele prega é o mesmo. Uma outra palavra que eu falei para vocês, que aparece ali, é o que era maligna. Cristo que nos resgatou dessa era maligna. O que é era maligna? Aqui existe uma diferença entre os estudiosos, dos teólogos que falam sobre isso. Um que é muito conhecido, chamado James Dunn, ele explica que era maligna, explica como sendo a corrupção e a pecaminosidade humana. Então, o que Paulo estava dizendo é que Cristo nos resgatou da corrupção e do pecado dos homens. Existe um outro estudioso, Fung, que ele explica como sendo o poder de Satanás e as forças malignas. E um autor que eu estou usando como principal naquilo que a gente está estudando aqui, que é o F.F. Bruce, ele entende que seriam as duas coisas. Cristo nos resgatou dessa era maligna, significa que o resgate que Cristo fez por nós é do poder de Satanás sobre a nossa vida e é também do poder da maldade que existe no mundo sobre nós. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que a gente não, de maneira nenhuma, é ameaçado ou influenciado por isso?
Não, mas que nós estamos libertos do poder que isso tem sobre nós. Entenda que o que Cristo conquistou para nós na cruz é a liberdade de não ser escravo de algo. Então eu passo a ter a opção de fazer o que a minha tendência ao pecado quer me levar, e o que o poder do mal sobre mim quer me levar, a decidir por aquilo que Cristo quer. E isso vai fazer com que quanto mais Cristo cresça em você, mais a sua decisão seja contrária ao que o poder do inferno quer sobre você, ao que o poder da sua própria carne quer sobre você. Por isso que a gente tem que buscar sempre conhecer mais a respeito de Cristo. Por isso que a gente tem que viver mais o Evangelho, para que Cristo possa crescer na nossa vida, que as nossas decisões comecem a ser mais para a vontade de Deus do que para a vontade da carne ou para a vontade do mal. Essa liberdade que nós temos em Cristo. Quem não tem essa liberdade em Cristo está sempre decidindo de acordo com a sua própria vontade ou decidindo segundo a vontade do mal. Quando a gente continua lendo, Paulo fala então, depois que ele passou da introdução, a partir do versículo 6 ao versículo 10, é quando ele defende que não existe nenhum outro evangelho. Ele começa com uma palavra, admiro-me no sentido, me espanta que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Essa palavra, aquele, é muito importante, porque o que Paulo está querendo dizer é que eles não estão abandonando uma ideia, eles estão abandonando uma pessoa. Então, não é que quando eles colocam no meio dentro do ensino da salvação em Cristo, que tem que cumprir a lei, eles não estão abandonando o ensino de Paulo, eles estão abandonando o próprio Cristo. Isso é muito sério para a gente, porque hoje você talvez não tenha assédio de pessoas que são judaizantes, digamos assim, que vai chegar para você e dizer, você vai ter que fazer um sacrifício no altar para poder ser salvo, senão você pode perder sua salvação. Mas você tem muitas outras coisas que às vezes são colocadas para a gente de forma sutil, que a gente vai acrescentando ao Evangelho, que é Cristo mais alguma coisa. O Evangelho é Cristo somente. Cristo é o único que nos leva até Deus, e o que eu tenho que viver a vida cristã é na certeza de que Cristo é o Senhor da minha vida, e querer viver o Evangelho, querer conhecer mais de Cristo, querer ter Cristo cada vez mais formado na minha vida, para que eu esteja mais próximo com aquilo que Ele tem para mim, e não acrescentando coisas para poder fazer, porque eu fiz determinadas coisas, eu vou receber algo maior a respeito disso. Tá? E às vezes algumas práticas que não tem mal em si, mas às vezes a pessoa se reveste de uma falsa espiritualidade. Então existe uma prática, por exemplo, que eu vou falar isso para vocês porque eu já vivi isso uma vez, uma conversa a respeito disso. Existe algum problema, por exemplo, em orar no monte? Nenhum. Se a pessoa quer orar no monte, pode orar no monte. Mas sendo bem sincero, orar no monte ou orar na sua casa, diante de Deus, é a mesma coisa. O que interessa não é você estar no monte, mas como o seu coração está, seja no monte ou seja na sua casa. E às vezes as pessoas, elas divinificam de certa forma o estar no monte, que parece que se eu não estou no monte, minha oração não é ouvida por Deus. E Deus pode ouvir a oração da gente em qualquer lugar. O que importa diante de Deus é o nosso coração, e não no lugar onde a gente está, ou a forma como a gente fala, enfim, nada disso. O que importa realmente é a sinceridade do seu coração. Depois no versículo 7 ele diz que na realidade não é o Evangelho. Então quando ele diz abandonando tão rapidamente para seguirem outro Evangelho, ele diz o seguinte, esse outro Evangelho não é o Evangelho. Então quando a gente acrescenta alguma coisa ao Evangelho de Cristo, eu estou, na verdade, não é que eu estou tendo um Evangelho um pouco diferente, não, eu não estou seguindo o Evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando vocês, querendo perverter o Evangelho de Cristo. Então, o seguir a lei era perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, por que Paulo falou um anjo do céu aqui?
Porque dentro da cultura judaica, eles diziam que a lei tinha sido entregue por um anjo. Então, se você ler, por exemplo, a carta aos Hebreus, você vai ver isso, que ele fala a respeito dessa questão do anjo. Então, mesmo que um anjo do céu pregue o evangelho, por isso que Paulo cita isso, pregue o evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Dependendo da versão que você tem, está escrito, seja anátema. Essa palavra anátema, ela tem, Paulo aqui na verdade está reproduzindo algo que você pode ler em Apocalipse 22, 18. Se você ler Apocalipse 22, 18, está escrito assim: declara a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Que Apocalipse 22, 18, na verdade está ecoando o que está dito em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. Então Paulo está referindo aquilo que foi dito em Deuteronômio quando ele cita aqui. Aí ele fala no 10, acaso busco agora a aprovação de homens? De novo ele está falando a respeito da questão de que algumas pessoas estavam dizendo que estavam vindo em nome de algumas pessoas. E o que ele quer dizer com isso aqui, aprovação de homens? Porque aquelas pessoas se revestiam de uma falsa espiritualidade dizendo, mas nós viemos de Jerusalém, nós fomos ensinados por Pedro, nós fomos ensinados por Tiago, nós fomos ensinados pelos apóstolos que estavam com Cristo, como se isso fosse alguma coisa. Na verdade, nenhum de nós tem a capacidade de querer dizer que eu sou mais espiritual que alguém por qualquer coisa que seja. Quanto mais Cristo cresce em você, na verdade, mais humilde você se torna, mais você entende que não é você quem faz, mas é Cristo que faz através de você. E quando a gente às vezes se enche desse falso orgulho, olha, eu sou tal, por quê? Não, porque eu vou na igreja todo domingo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, a gente na verdade tem que tomar cuidado, porque é o orgulho que está crescendo em nós. Então, quanto mais você conhece de Cristo, mais você deve entender que é Cristo agindo através da sua vida. Então, mais humilde você deve se tornar. Orgulho é um pecado que ele não tem a ver com condição social, intelectual, nada disso. Você pode ser uma pessoa muito rica, muito culta, e na verdade em Cristo você vai se tornando cada vez mais humilde. Você pode ser uma pessoa de baixa cultura ou uma pessoa de baixo poder aquisitivo e ser uma pessoa muito orgulhosa. Então isso não tem a ver, a gente confunde às vezes simplicidade com orgulho, ou com humildade, perdão. Ser simples não quer dizer que é humilde, tá? Humildade é uma condição do espírito, é uma virtude, é algo que vem do nosso espírito, e quanto mais próximo de Cristo a gente está, mais humilde a gente se torna. A gente entender que na verdade é Cristo em nós, não somos nós. Por isso que ele diz, agora busco a aprovação de homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Esse versículo 10 aqui, já é Paulo preparando para algo que a gente vai ler na semana que vem, no capítulo 2, quando ele está diante de Pedro, e aquela passagem que a gente conhece, que ele diz que foi até Pedro, com o dedinho assim, a gente vai ver o que na verdade aconteceu ali, o que as pessoas entendem que aconteceu ali. Ele já está preparando para aquilo que ele vai falar depois. O anjo do céu, então, você pode, se você ler o primeiro capítulo de Hebreus, você vai entender isso que eu falei. O primeiro capítulo de Hebreus cita muitos salmos. E aí, ó, do versículo 3 ao versículo 7 do capítulo 1, está dito lá: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade das alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez, eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. E ele continua falando de anjos no capítulo 1 de Hebreus. Por quê? Porque era a mesma coisa que estava envolvida.
Era a questão de dizer, não, o evangelho que nós estamos pregando para vocês, o que nós estamos pregando para vocês da lei, foi anjos que trouxeram essa mensagem, foram anjos mensageiros de Deus. Não interessa quem é o mensageiro, interessa quem é a origem da mensagem. A origem da mensagem tem que vir de Deus, o mensageiro pouco importa, tá? Por isso que ele diz, a mensagem que é o importante, não o mensageiro. No versículo 11 e 12, Paulo vai falar do evangelho revelado, o evangelho que ele entregou, aí em Gálatas capítulo 1 de novo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. De novo, o mesmo assunto. O que eu estou trazendo para vocês aqui não foi o homem que me ensinou. O evangelho que eu estou trazendo aqui para vocês, ele não foi dado por homens, foi o próprio Deus que deu. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele vai começar a contar um pouquinho da experiência que ele teve na estrada de Damasco. E ele pode então estar fazendo aqui uma referência aos apóstolos, e quando ele fala foi revelado, isso é muito importante, porque dentro da cultura judaica, isso estaria falando como se ele dissesse o seguinte, o que eu estou pregando aqui para vocês significa que nós estamos num novo momento histórico. Houve um momento da lei, que foi quando Moisés trouxe a lei. Agora nós estamos vivendo um novo momento histórico, e esse momento histórico é o tempo que nós estamos vivendo em Cristo. Agora, diante disso que Paulo fala, os judeus poderiam dizer para ele o seguinte, você é um infiel, porque você não está cumprindo a lei. E aqui a gente precisa entender o que significava ser infiel para o judeu. Existia dentro do judaísmo uma ideia de que o Messias viria quando a infidelidade fosse retirada do meio do povo judeu. Assim, o que acontecia é que eles, por exemplo, eles matavam aqueles que eram infiéis. Por que Paulo saía com cartas para poder prender judeus que tinham se convertido ao cristianismo, prendê-los e algumas vezes matá-los? Porque dentro de uma cultura, de uma seita mais radical dos judeus, era assim, o Messias só virá quando a infidelidade for tirada do nosso meio. Então, ou o cara se convertia ao judaísmo, ou eles tinham que matar aquela pessoa para que o Messias pudesse vir. Então, essas pessoas poderiam dizer assim, você não está guardando a lei, então você é um infiel. Aí Paulo começa a dizer o que ele diz, a partir do versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Então ele está dando um testemunho dele mesmo. Por ele ser fariseu e da linha mais radical do farisaísmo, ele ia, perseguia e matava. Se você ler, por exemplo, quando Estevão morreu, está dizendo que Saulo consentia no que acontecia, ou seja, ele viu o que aconteceu com eles, e aquilo ali era assim, é um infiel, nós temos que matar, porque senão a gente precisa terminar a infidelidade do nosso meio. Eles faziam isso por zelo. Veja como o zelo, a Bíblia não diz que Deus é zeloso, a Bíblia diz que Deus é zeloso, e o zelo, portanto, é uma coisa boa. Se eu digo para você que você é uma pessoa que tem zelo, eu estou fazendo um elogio. Agora, o mesmo zelo pode se tornar pecaminoso. Quando ele diz aqui, no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, era extremamente zeloso às tradições dos meus antepassados. O zelo que era para ser bom se tornou mal, porque eles estavam fazendo tudo que estavam fazendo, perseguindo a igreja de Cristo, matando pessoas em nome do zelo. Então, o ser zeloso com algo não quer dizer que seja bom. A gente tem que ser zeloso com a palavra, no sentido de conhecer mais a palavra, no sentido de conhecer qual é a vontade de Deus e vivê-la, não ser um legalista, que muitas vezes, por exemplo, eu não quero conversar com tal pessoa, porque essa pessoa, não, eu tenho que levar o amor de Cristo a todos, e eu tenho que ser a luz de Cristo em todos os lugares. Eu não posso me julgar superior aos outros, ou pelo zelo querer destruir o outro, ou querer que o outro sofra algum mal pelo fato dele não estar fazendo aquilo que Deus
Deus quer na vida dele. Se eu surpreendo alguém, por exemplo, em pecado, eu não devo querer destruir a pessoa pelo pecado. Eu devo ter o desejo de restaurar a pessoa do pecado. Então, isso é algo que o zelo pode se tornar ruim. Quando ele diz que era zeloso das tradições dos meus antepassados, a gente não pode esquecer que dizem que o que é sabido é que Paulo ele foi um discípulo da escola de Gamaliel, que era um sumo sacerdote da época. Então ele poderia estar se referindo aqui às tradições que ele aprendeu de Gamaliel. Por isso que ele diz tradições dos meus antepassados. O F.F. Bruce diz o seguinte: esse componente assumiu a forma de uma negação da posição independente de Paulo como apóstolo. Ele se esforça, portanto, em refutar essa negação, porque as pessoas estavam negando que ele fosse apóstolo, porque ele estava, na verdade, dizendo o seguinte: não é preciso a lei para ser salvo, é preciso somente Cristo. Ele não estava dizendo que a lei não era boa, ele não estava dizendo que a lei era errada, mas ele estava dizendo que a salvação vinha por Cristo. Tá? E aí as pessoas estavam dizendo que ele não era profeta, então estavam negando a posição dele. Ele se esforça em refutar essa negação e enfatizar com toda a solenidade de que é capaz, que o evangelho pregado por ele, com a comissão de fazê-lo, foi recebido pelo apóstolo diretamente do Cristo ressurreto sem intermediário. O que ele está dizendo é que o evangelho que eu estou pregando para vocês foi o próprio Cristo que me transmitiu, foi o próprio Cristo que me ensinou. No entanto, o evangelho pregado por Paulo era o evangelho sem a lei, o evangelho em que qualquer coisa como a obrigação de ser circuncidado era totalmente estranha. Então, ele está dizendo que ser circuncidado era errado? Não, ele está dizendo que a circuncisão é do judeu e que o não judeu não precisa ser circuncidado. Você quer ser circuncidado porque você é judeu? Seja. Você não é judeu, você quer ser circuncidado? Seja. Mas não é isso que te leva à salvação. Não é isso que te leva a ser parte do povo de Deus. Tá? Ele insiste que esse evangelho sem lei é o evangelho que ele recebeu por revelação divina na estrada de Damasco e que foi comissionado de tornar conhecido entre os gentios. E não foi nenhuma autoridade humana que conheceu, nem era produto da própria razão. No versículo 15 em diante, ele vai falar de como ele se tornou apóstolo. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. O Bruce, F.F. Bruce, sugere que esse separar aqui tem relação com a palavra fariseu, no sentido que a origem básica da palavra fariseu tem a ver com ser separado. Então talvez Paulo possa ter usado essa palavra aqui porque ele está tratando com pessoas que estavam defendendo a lei, ligado aos fariseus, então ele usa uma palavra que pode ser que ele tenha usado por essa maneira. Mas quando ele diz dentre o ventre materno, o que ele quer dizer com isso? Existe, a gente vê isso dentro da era dos profetas. Se você ler, por exemplo, abre a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5, está dito assim: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e designei profeta às nações. Se você depois, eu não vou ler agora, mas se você ler também Isaías 49, de 1 a 6, Isaías fala a mesma coisa. Então quando Paulo diz, mas me separou desde o ventre materno, ele muito provavelmente está aqui dizendo que o evangelho que ele está anunciando é o evangelho dos profetas. Aqui não é nenhuma defesa de predestinação, nada disso. É ele colocar uma questão aqui, que é uma questão que ele está se colocando isso pelo fato de ser algo que os judeus sabiam que os profetas tinham essa condição. Se você vai, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 5, se você quiser ler lá, eu vou ler aqui na NVI, está dito assim, quando ele fala da graça,
que ele diz aqui nesse texto: separou desde o ventre materno por sua graça. Em Romanos capítulo 1, versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, ele ventre materno por sua graça, quando lhe agradou. E quando ele fala de Arábia, o que é ir para a Arábia? Eu acho que quando eu li isso a primeira vez, fiquei imaginando que Paulo foi para o deserto, ficou lá numa caverna, meditando numa caverna. Não é bem isso. Ele foi chamado para poder pregar o evangelho. Então, provavelmente a Arábia era uma referência ao reino nabateu, que foi fundado no século II a.C., com a capital em Petra. Nessa época, o reino se estendia desde o sul de Damasco até Hijaz, então era próximo dali. Por ocasião da conversão de Paulo, o rei nabateu era Aretas IV. Vê o que Paulo diz em 2 Coríntios 11, 32 e 33, que está aqui. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que me vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Então, quando Paulo está dizendo que foi para o deserto, ele provavelmente foi para uma região próxima ali, onde ele começou a fazer aquilo que Deus o chamou, pregar o evangelho. Ele não foi ficar sentado na areia lá, assim, zen, esperando Deus revelar tudo para ele. Ele foi para a obra. Eu acho isso interessante a gente pensar, porque a partir do momento que a gente se converte, a gente é chamado a pregar o evangelho. E a gente é levado a pregar o evangelho pelo Espírito que está em nós. Aí eu não sei muita coisa, mas você sabe o bastante, que Cristo é o que leva até Deus. Você sabe o essencial. E por isso a gente deve pregar o evangelho. Quando Paulo foi chamado, ele não foi ser, eu preciso agora fazer todo um estudo. Não, ele simplesmente saiu para a obra. Tá? Então, quando ele foi para a Arábia, ele foi provavelmente para a obra. Do 18 ao 20, tá? Diz: Paulo se encontra então com os líderes. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. Estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. Então Paulo está descrevendo aqui. Nós vamos ver na semana que vem, eu já falei para vocês na semana passada, não sei se a discussão é: a carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio de Jerusalém, que a gente lê em Atos, onde Paulo esteve diante dos apóstolos para defender o ministério dele, e defender a não circuncisão dos gentios, ou foi antes ou foi depois disso? E aí essa situação aqui da mesma forma, isso aqui, então se foi antes, significa que antes de ir para o concílio, Paulo já tinha estado com Pedro. Se foi depois, ele está se referindo àquilo que ele teve, o encontro que ele teve junto com eles. Enfim, a gente vai ver isso na semana que vem, quando for ver o capítulo 2, tá? Mas ele cita aqui Pedro, e Pedro e Tiago eram tidos como aqueles que eram os líderes da igreja na época. Pedro, Tiago e João, eles eram os líderes da igreja que havia se formado. Tiago aqui, irmão do Senhor, numa referência a Tiago, que era realmente filho de José e Maria, irmão de Jesus, tá? Ele não era, portanto ele se converteu depois da ressurreição de Cristo, e ele se tornou um dos líderes da primeira igreja que foi fundada. Do 21 ao 24, ele termina então o capítulo 1 dizendo: a seguir fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, apenas ouviram dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então, as pessoas não conheciam ele pessoalmente, os discípulos de Jesus não conheciam pessoalmente, conheciam a fama dele, que ele era uma pessoa que perseguia e matava cristãos, e agora era alguém que estava pregando o evangelho, alguém que tinha sido alcançado por Cristo. Um testemunho maravilhoso de transformação, assim como acontece nas nossas vidas todas as vezes que a gente testemunha. Com isso, você pensa o seguinte: qual que é a mensagem que eu posso pregar? A mensagem que você pode pregar é aquilo que Cristo fez na sua vida. Quanto mais você conhecer do evangelho, mais argumentos você vai ter. Mas você tem um argumento que é muito importante: aquilo que Cristo fez em você, o que Ele mudou em você, o que Ele transformou em você. Esse é o melhor testemunho que a gente tem.
Assim como o melhor testemunho que Paulo tinha, não era simplesmente aquilo que ele ensinava, mas era aquilo que Deus tinha operado na vida dele, tá? Então, fechando com vocês, qual que é o contexto de Gálatas então? Paulo plantou a igreja, chegaram pessoas dizendo o seguinte: olha, Cristo e mais alguma coisa. O que a gente aplica isso na nossa vida hoje? O Evangelho é Cristo, eu tenho que conhecer cada vez mais de Cristo e tenho que viver o Evangelho por amor a Cristo. Eu não tenho que fazer coisas para poder, por essas coisas, ser salvo, porque ninguém é salvo por nada que faz. Nós só somos salvos pela nossa fé em Cristo, não por obras que nós fazemos. Nós devemos fazer a obra porque nós fomos salvos e não ser salvos porque nós fazemos. Isso precisa estar muito claro. E aqui o que estava acontecendo era isso: olha, para ser salvo vocês têm que ter Cristo, mas tem que seguir a lei. E Paulo está dizendo: a lei não é ruim. Não estou dizendo que a lei seja errada, mas estou dizendo que a lei não tem a capacidade de salvar ninguém. Quem salva é Cristo. Você é judeu, quer continuar vivendo na lei? Viva, não tem nenhum problema nisso, mas não obrigue quem não é judeu a viver na mesma lei que você está vivendo, porque isso é para você, não é para essa pessoa. A única coisa que ela precisa para chegar até Cristo é a fé. E o que a lei estava fazendo? Estava atrapalhando as pessoas disso. Porque imagina você chegar para um gentio naquela época e falar: você tem que circuncidar. Aquilo para eles era um peso. Então ele diz: ó, se vocês acham que isso é pesado para vocês, por que vocês vão querer colocar esse peso sobre outros? Essa é a ideia que está envolvida aqui, isso que Paulo está combatendo, isso que a gente tem que cuidar na vida da gente. Se alguém chegar para você dizendo que para ser salvo precisa fazer isso, fazer aquele outro, bom, para ser salvo eu preciso crer. E a partir do momento que eu creio, eu sou transformado pelo Evangelho. Devo ser, porque se eu não sou transformado, talvez tenha algum problema com a minha fé. Se eu posso dizer que eu me converti, sou a mesma pessoa que eu era, talvez tenha algum problema com a minha profissão de fé. Será que eu sou realmente convertido? Ou não? Será que Cristo não é Senhor da minha vida? Ok? Vou desligar aqui se vocês quiserem perguntar.